Tudo o que você não está conquistando hoje é consequência direta dos seus hábitos. Não é falta de talento, não é azar, não é o mundo contra você. São as suas decisões repetidas, suas ações automáticas, suas desculpas transformadas em rotina. O sucesso não chega de surpresa. Ele é treinado com disciplina diária. Se os seus hábitos não estão construindo o seu futuro, estão destruindo. E se você não fizer algo a respeito agora, estará cavando a sua própria mediocridade para sempre. O sucesso é construído, é projetado. É o resultado direto dos hábitos que você incorpora na sua vida. Porque não importa o quão grandes sejam suas metas, não importa o quão ambiciosa seja a sua visão, não importa quanto potencial você tenha, se seus hábitos diários não sustentarem essa visão, você nunca haverá se tornar realidade. A maioria das pessoas quer o sucesso, mas vive com hábitos que garantem a mediocridade. Elas dizem que querem vencer, mas não o demonstram. Dizem que querem mudar, mas seus padrões permanecem os mesmos. Falam de metas, mas vivem em ciclos. Fazem planos, mas seus hábitos contradizem seu progresso. E a verdade é que seus hábitos sempre vencerão. Ou eles te construirão, ou te destruirão. Ou se alinharão com seu potencial, ou o minarão. Eles te impulsionarão para frente com uma potência silenciosa, ou te puxarão para trás sem fazer barulho. Você não se eleva ao nível de suas metas, você cai ao nível de seus sistemas. E seus sistemas não são nada além do conjunto de hábitos que você segue todos os dias. É por isso que você não pode simplesmente esperar pelo sucesso. Você não pode esperar pela disciplina. Você não pode depender da motivação. Você precisa projetar uma vida que torne o sucesso inevitável. Você precisa construir uma base tão sólida, tão clara, tão consistente, que nenhum revés possa abalá-la, nenhuma distração possa enfraquecê-la, nenhum fracasso possa derrubá-la. E essa base é construída com hábitos. Não são mudanças drásticas ou transformações da noite para o dia, mas uma ação deliberada e constante que se torna natural. Porque os hábitos não mudam apenas o que você faz, eles mudam quem você se torna. Eles mudam sua identidade. Eles reconfiguram seu sistema de crenças. Eles te fazem passar de alguém que quer o sucesso para alguém que o espera, que age de acordo, que vive de acordo, que lidera de acordo. E a melhor parte é que, uma vez que um hábito é adquirido, ele não requer mais esforço constante. Uma vez que se torna parte de quem você é, ele te carrega. Você não precisa mais lutar contra si mesmo. Não é necessário negociar cada decisão. Você simplesmente aparece. Você simplesmente faz o trabalho. Você simplesmente continua avançando. E quando esse tipo de execução se torna normal, os resultados começam a se acumular. Você começa a ganhar terreno mais rápido do que jamais imaginou ser possível, porque agora você não depende mais de surtos de energia. Seu poder reside na consistência. Você não perde mais tempo com partidas e paradas. Você faz progressos ininterruptos. As pessoas que vencem, aquelas que você admira, aquelas que parecem feitas de um material diferente, não são especiais. Elas simplesmente desenvolveram hábitos diferentes. Tomaram decisões diferentes. Treinaram-se para viver de maneira diferente, pensar de maneira diferente, agir de maneira diferente. E esses hábitos não são um segredo. Eles estão disponíveis para você agora mesmo. Você pode adotá-los. Você pode instalá-los. Você pode se condicionar para viver nesse nível, mas você precisa estar disposto a assumir a responsabilidade. Você precisa estar disposto a desaprender os hábitos que te trouxeram até aqui e substituí-los por aqueles que te levarão até lá. Não se trata de adicionar mais à sua vida. Trata-se de substituir aquilo que não te serve mais. Não se trata de perfeição. Trata-se de alinhamento. Trata-se de criar um sistema de comportamentos tão estreitamente ligado à sua visão que seus hábitos te sustentam até nos dias difíceis. Porque no final, o sucesso não é algo que você persegue. É algo que você atrai pela pessoa que você se torna. E essa pessoa, a versão de você que opera no mais alto nível, é construída hábito por hábito, ação por ação, dia após dia.
O primeiro hábito crítico que definirá seu sucesso, mais do que o talento, mais do que a motivação, mais até do que a disciplina no início, é o hábito de possuir seu tempo. A maneira como você trata o tempo determinará tudo o mais. Sua produtividade, seus resultados, sua paz, seu crescimento. Se você o desperdiça, perde o controle do seu futuro. Se você o domina, começará a gerar um impulso que se intensificará em todas as áreas da sua vida. E, no entanto, a maioria das pessoas vive como se o tempo fosse infinito. Elas agem como se sempre houvesse mais horas, mais dias, mais possibilidades. Mas não haverá. Seu tempo não é um recurso que você pode recuperar. Cada hora que você desperdiça está perdida. Cada manhã que você ignora é uma oportunidade perdida. Cada noite que você se desconecta é uma chance a mais de crescer que escapou das suas mãos. Você precisa parar de tratar seu tempo de forma casual, porque as pessoas que vencem, que realmente vencem, tratam o tempo como um bem sagrado. Elas não o desperdiçam, não o entregam, não deixam que outros o controlem. Elas o protegem como se sua vida dependesse disso, porque depende. Então, como você cria esse hábito? Começa com clareza. Se você não sabe o que mais importa, tudo parece importante. Se você não conhece seus verdadeiros objetivos, será arrastado pelos objetivos dos outros. Você passará seus dias reagindo em vez de criando. Você precisa de um sistema, um ritmo diário, que priorize suas ações mais valiosas primeiro. Não as coisas urgentes, não as coisas confortáveis. As coisas que realmente fazem sua vida avançar. Você dedica tempo a elas. Você as bloqueia. Você as torna inegociáveis. Isso significa acordar com propósito. Chega de botão de soneca. Chega de começar o dia reagindo. Comece com intenção. Comece com domínio. Comece com a decisão de dirigir seu dia em vez de ser guiado por ele. A maioria das pessoas começa o dia verificando o celular, os e-mails, as mensagens, e no momento em que fazem isso, estão na defensiva. Elas entregaram seu patrimônio mental a outra pessoa. Agora, não estão pensando claramente, estão reagindo. Não estão mais focadas, estão distraídas. Você precisa de espaço antes que o mundo te toque. Você precisa de espaço para pensar, planejar e se alinhar com seus objetivos. Mesmo 30 minutos pela manhã, focados, ininterruptos e intencionais, podem mudar a trajetória do seu dia. Isso não é uma rotina, é uma arma. E não para por aí. Uma vez que o dia começa, a gestão do tempo se torna a disciplina de dizer não. Porque sempre haverá algo tentando roubar sua atenção. Sempre haverá algo urgente. Sempre haverá a agenda de outra pessoa. Mas só porque algo é urgente, não significa que seja importante. Só porque alguém quer seu tempo, não significa que mereça. Só porque você se sente ocupado, não significa que está sendo produtivo. A produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa. E fazer o que importa significa identificar suas atividades de maior valor e organizar seu dia em torno delas. Significa criar blocos de trabalho focado. Significa eliminar distrações antes que elas apareçam. E, acima de tudo, significa ser honesto, brutalmente honesto. Sobre quanto tempo você desperdiça, sobre com que frequência verifica seu celular, sobre com que frequência se desvia. Porque todos temos 24 horas. E se outra pessoa está obtendo mais resultados, ela simplesmente está usando essas horas de maneira diferente. Então, audite seu tempo. Acompanhe. Veja quanto do seu dia você passa fazendo coisas que se alinham com seu futuro e quanto você passa estagnado. E quando você ouvir claramente, mude. Não se esforçando mais, mas criando hábitos que o tornem automático. Programe as coisas que mais importam. Crie âncoras no seu dia. Estabeleça rotinas que te mantenham ancorado. Elimine decisões, porque cada decisão custa energia. E quanto mais energia você desperdiça decidindo quando fazer algo, menos provável é que você o faça. As pessoas bem-sucedidas não tomam 100 decisões diferentes todos os dias. Elas tomam algumas e as tomam com antecedência. Comem as mesmas refeições.
planejam suas semanas, constroem um ritmo que facilita a execução. Isso não é chato, é estratégico, porque a liberdade não vem de fazer o que você quer. A liberdade vem de criar uma estrutura que libera sua mente para se concentrar no que mais importa. Se você quer ser grande em algo, qualquer coisa, você precisa de tempo ininterrupto para praticar, estudar, refletir e construir. E isso significa que você precisa proteger seu tempo como se fosse sua vida, porque é. E quando você faz isso, quando aparece consistentemente nesses momentos de foco, tudo começa a mudar. Seu trabalho melhora, sua energia melhora, seu pensamento fica mais claro. Sua confiança aumenta. Você começa a se respeitar porque não está mais reagindo, não está mais à deriva, não está mais apenas sobrevivendo. Você está construindo algo com intenção, com propósito, com impulso. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna. O que antes parecia um esforço se torna automático. O que parecia difícil se torna sua base. Porque agora seus hábitos estão alinhados com seus objetivos. Seu tempo está a serviço do seu futuro. O segundo hábito fundamental para o sucesso é dominar o foco, porque o tempo sem foco é desperdiçado. O movimento sem foco não leva a lugar nenhum. Você pode aparecer, mas se sua mente não está afiada, se você está disperso, distraído, fragmentado, passará horas trabalhando e não terá nada para mostrar. O mundo é barulhento. Está sempre zumbindo, sempre alcançando, sempre chamando sua atenção. E se você não treinar para proteger seu foco, viverá sua vida em fragmentos. 10 segundos aqui, 30 segundos ali, 5 minutos de televisão, 10 minutos de multitarefa. E antes que perceba, seu dia terá passado e você não terá feito nada significativo. O foco é a nova moeda. Em um mundo distraído, a capacidade de se concentrar é um superpoder. É a diferença entre as pessoas que criam em um nível de elite e aquelas que ficam presas em um trabalho exaustivo. É a lacuna entre aqueles que executam e aqueles que apenas falam sobre executar. Você não pode alcançar seu potencial a menos que aprenda a direcionar sua atenção de maneira plena, profunda e constante. Porque sua atenção é a porta de entrada para sua mente. Aquilo em que você se concentra, se expande. O que você ignora, murcha. O que você alimenta, fica mais forte. E a maioria das pessoas está alimentando as coisas erradas. Elas alimentam a distração, alimentam a preocupação, alimentam o medo. Prestam mais atenção a entradas de baixo valor em vez de se perguntarem por que sua produção é medíocre. Você deve tomar o controle do que permite entrar em sua mente. Isso significa filtrar suas entradas. Isso significa cortar o ruído. Isso significa dizer não às distrações, às tardes superficiais, aos hábitos que mantêm sua mente ocupada, mas nunca a melhoram. Porque se sua mente está cheia de desordem, não há espaço para a visão. Se seus pensamentos estão fragmentados, não há força em sua tomada de decisão. Se sua atenção está dividida, seus resultados serão diluídos. Então, você deve treinar seu foco como se fosse um músculo. Vamos começar com uma regra simples: eliminar a multitarefa. Você pode pensar que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas não está. Você está apenas mudando rapidamente e perdendo impulso a cada mudança. Cada vez que você passa de uma tarefa para outra, seu cérebro perde tração. Leva tempo para voltar ao ritmo. Você perde velocidade, perde clareza, perde presença e com o tempo perde sua vantagem. Focar significa ir com tudo. Uma tarefa, uma prioridade, uma intenção de cada vez. Significa reservar tempo para mergulhar fundo, não para se espalhar. Significa dar sua melhor energia ao seu trabalho mais valioso. Não o que é fácil, não o que é urgente, o que realmente importa. E para conseguir isso, você precisa criar ambientes que sustentem seu foco. Você precisa de espaços físicos livres de distrações. Espaços mentais livres de caos. Você precisa de clareza sobre qual é seu trabalho de maior valor. E você precisa de tempo dedicado para fazê-lo sem interrupções. Isso não é algo que se constrói da noite para o dia. É algo que você treina pouco a pouco. Um bloco focado de cada vez.
E quanto mais você faz isso, mais fácil se torna. Você começa a apreciar a profundidade. Você começa a desejar a clareza. Você para de tolerar o ruído. Porque aqui está a verdade. O mundo te treinou para se distrair, para perseguir novidades, para verificar seu celular a cada poucos minutos, para assistir televisão o dia todo. Mas esse padrão pode ser desfeito. E precisa ser desfeito se você quiser fazer um trabalho que importa. Então, comece pequeno e construa o músculo. Reserve 25 minutos para um trabalho profundo. Sem televisão, sem interrupções. Uma tarefa. Intensidade máxima. Depois faça uma pausa. Depois repita. Construa. Expanda sua capacidade. Descubra como é mergulhar fundo. E uma vez que você experimenta isso, uma vez que sente o impulso que vem de um foco sustentado, você nunca mais voltará atrás. Você começará a proteger esse espaço. Você começará a desejar a presença. Você começará a proteger sua mente com a intensidade de alguém que entende seu valor. Porque sua mente é seu maior ativo. E se ela está constantemente dispersa, constantemente reagindo, constantemente sendo puxada em 10 direções, você nunca alcançará seu nível mais alto. Mas se ela está treinada, se está focada, se está presente, você se torna imparável. Você tomará melhores decisões, executará mais rápido, notará detalhes que os outros ignoram, realizará um trabalho que não é apenas eficaz, mas excelente. Porque agora você não está apenas aparecendo. Você chega com plena presença, com precisão, com potência. E quando o foco se torna um hábito, toda a sua vida se afia. Suas conversas melhoram. Suas relações se aprofundam. Seus pensamentos ganham peso. Suas ações ganham impacto. Porque você não está mais disperso. Você está ancorado. Então, faça o trabalho. Reconstrua sua atenção. Crie rituais que protejam seu foco. Diga não ao ruído. Diga sim à profundidade. Treine sua mente para se concentrar, para se agarrar, para ir até o fim. Porque a pessoa que pode se concentrar em um mundo distraído sempre vencerá. O terceiro hábito fundamental para um sucesso duradouro é o hábito de gerenciar a energia física. Porque seu corpo não está separado de seus objetivos. Não é um detalhe secundário. É o veículo que te carrega por tudo. E se sua energia é baixa, seus padrões cairão. Se seu corpo está esgotado, sua mente não estará alerta. Se seu sistema é fraco, seu desempenho será prejudicado. Não importa o quão motivado você esteja, você não pode criar resultados de alto nível a partir de um sistema esgotado. Você não pode esperar foco, clareza, consistência, execução ou confiança de um corpo que funciona sem recursos. E, no entanto, é assim que a maioria das pessoas vive. Elas se esforçam até o esgotamento. Alimentam-se de cafeína e estresse. Vivem em um ciclo de sobrevivência e depois se perguntam: por que sua motivação desaparece? Por que seu humor desmorona? Por que sua consistência se quebra? Sua energia física não é opcional. É essencial. É a base sobre a qual repousam todos os outros hábitos que você desenvolve. Você pode ter o melhor sistema de gestão de tempo. Você pode ter uma visão muito clara. Mas se seu corpo desmorona, suas fundações racharão. Não se trata de ser um modelo de fitness. Não se trata de ficar obcecado com a saúde. Trata-se de entender que seu corpo é sua ferramenta de desempenho. Trata-se de tratá-lo com a mesma intensidade que você dá aos seus objetivos. Porque seu corpo afeta sua mente. Sua energia afeta seu pensamento. Sua fisiologia afeta sua psicologia. O primeiro hábito que você precisa é o movimento. Você não pode ficar sentado por horas e esperar que seu cérebro permaneça alerta. Você não foi projetado para a quietude. Você foi projetado para se mover. Seu cérebro prospera com oxigênio. Sua postura molda sua confiança. Seu fluxo sanguíneo alimenta sua clareza. E se você não se move diariamente, está reduzindo sua capacidade antes mesmo de começar o dia. Você não precisa treinar por horas. Não precisa se tornar um fisiculturista. Você precisa de um sistema de movimento diário. Caminhar, alongar, levantar,
Mover o corpo com intenção. Algo que faça seu sangue fluir. Algo que ative seu sistema nervoso. Algo que sinalize: estamos aqui, estamos vivos, estamos prontos. Não se trata de exercício. Trata-se de energia. Trata-se de criar um estado fisiológico que sustente o foco, a disciplina e a execução. E quanto mais consistente você for, mais natural parecerá. Seu corpo começa a trabalhar para você em vez de contra você. Depois, há o sono, a base inegociável que quase todos tratam como opcional, mas sem a qual o cérebro não pode se recuperar. Seus hormônios não podem se equilibrar sem ele. Sua criatividade, sua disciplina, sua memória, seu controle emocional, tudo depende da qualidade do seu sono. Você não pode avançar com pressa se falta sono. Você não pode enganar seu sistema. Você pode mascarar temporariamente, mas com o tempo isso se fará sentir. E quando isso acontece, não é apenas sua energia que desmorona. É sua consistência, seus hábitos, seu impulso. Então, trate o sono como uma arma estratégica. Crie uma rotina de deitar. Proteja sua janela de sono. Elimine a televisão tarde da noite. Treine seu sistema para descansar profundamente e de forma consistente, porque cada vez que você acorda exausto, começa o dia com um déficit. E depois há o combustível, sua nutrição. Seu corpo é uma máquina de desempenho. O que você dá a ele determina como ele funciona. E a maioria das pessoas coloca lixo em seu sistema e espera desempenho de elite. Elas comem por conforto, não por clareza. Comem por conveniência, não por energia. Não se trata de fazer dieta. Não se trata de contar cada caloria. Trata-se de escolher alimentos que te sustentem, que mantenham sua energia, que estabilizem seu nível de açúcar no sangue, que mantenham seu humor forte, que preservem seu foco intacto. Porque você não pode gerar impulso se sua energia acaba toda tarde. Você não pode ser consistente se sua mente está embaçada. Você não pode se liderar se está constantemente em um ciclo de picos e vales. E você não precisa de perfeição. Você precisa de intenção. Você precisa de algumas mudanças de alto impacto que elevem seu nível de referência. Mais água, mais proteína, mais alimentos reais, menos produtos químicos, menos picos, menos coisas que reduzam sua energia. Você precisa incorporar a recuperação ao seu ritmo. Porque o sucesso não é sobre ir a 100 por hora todos os dias. Trata-se de gerenciar a intensidade. Trata-se de saber quando desacelerar. Você não pode manter um alto nível de produção sem recuperação. Assim como você não pode desenvolver força sem descanso entre séries, você não pode alcançar o sucesso a longo prazo sem espaço para se reiniciar. Então, você constrói hábitos que te permitem descomprimir, desconectar e respirar. Pode ser caminhar, meditar, ler, ficar longe da televisão, refletir. Qualquer coisa que acalme seu sistema nervoso e restaure sua energia. Porque quanto mais calmo você está, mais claro você pensa. E quanto mais claro você pensa, melhores decisões você toma. Não espere até que o esgotamento te force a desacelerar. Programe sua recuperação como programa seu trabalho. Crie espaço para se restaurar para que possa voltar mais forte. Porque é isso que realmente importa. Resiliência, longevidade, consistência. Porque o sucesso não é sobre o que você pode fazer em um dia. É sobre o que você pode sustentar por meses, por anos, por toda a vida. E isso não é possível sem muita energia. Sem um sistema que sustente seu desempenho, sem um corpo à altura das demandas de seus objetivos. O quarto hábito fundamental para garantir o sucesso é o hábito da regulação emocional. Porque mesmo que seu tempo esteja estruturado, seu foco esteja afiado, sua energia esteja forte, se você não conseguir dominar suas emoções, você desmoronará em momentos de alta pressão. Você tomará decisões impulsivas, reagirá em vez de responder. E uma explosão emocional pode destruir semanas, até anos de progresso. Suas emoções são sinais. Não são problemas, não são inimigos, são mensageiros tentando te dizer algo. E se você não aprender a ouvi-los, se não treinar para responder em vez de reagir, suas emoções descarrilarão sua vida. A maioria das pessoas é emocionalmente reativa.
Algo as incomoda e elas explodem. Algo dá errado e a situação piora. Algo as desencadeia e elas perdem sua disciplina, sua clareza, seu controle. E então dizem coisas que não queriam dizer, fazem coisas das quais se arrependem e agora estão limpando uma bagunça que não precisavam causar. Você não pode viver no mais alto nível se suas emoções governam. Você não pode crescer consistentemente se é prisioneiro de seus humores. Você deve se tornar o tipo de pessoa que pode sentir tudo e ainda assim escolher sua resposta. Você não reprime suas emoções. Você as regula. Você as domina. Você as canaliza. Isso começa com a consciência, porque a maioria das reações emocionais é inconsciente. São padrões, scripts, loops instalados há anos. E a menos que você desacelere e observe, continuará repetindo as mesmas cenas de novo e de novo, pensando que é simplesmente quem você é. Mas você não é suas reações, você não é seus rompantes, você não é seus hábitos emocionais passados, você é o que você escolhe. E se você quer melhorar sua vida, precisa melhorar a maneira como sente, interpreta e responde às emoções. Isso significa aprender a fazer uma pausa. Na brecha entre o estímulo e a resposta, há poder. No espaço entre o que acontece e o que você faz em seguida, seu futuro é construído. E a maioria das pessoas nunca usa esse espaço. Elas reagem imediatamente, habitualmente, emocionalmente. Mas quando você faz uma pausa, mesmo que seja apenas para respirar, você cria uma alavanca. Você cria espaço para fazer melhores perguntas. Você cria espaço para dar um passo atrás e ver o quadro geral. Você se dá a chance de responder a partir do seu eu mais elevado, em vez do seu eu mais reativo. Isso não é fraqueza, é força. A regulação emocional não é sobre se tornar robótico. É sobre se tornar mais consciente, mais estável, mais ancorado. Para que quando a vida te lançar no caos, e ela o fará, você não desmorone, não imploda. Você permaneça ancorado. E essa estabilidade te permite liderar, executar, crescer. Porque agora você não passa seu tempo limpando bagunças emocionais, não destrói relacionamentos em um momento de raiva, não sabota sua própria disciplina porque suas emoções tomaram conta. Você deve aprender a regular não apenas as emoções extremas, mas também as sutis: frustração, ressentimento, decepção, vergonha. Essas emoções não gritam, elas sussurram. Mas se você não as abordar, elas se acumulam. Crescem em segundo plano e um dia explodem. Então, seja honesto consigo mesmo. Verifique-se. O que estou realmente sentindo agora? De onde vem isso? É sobre este momento ou é algo mais profundo? Aprenda a nomeá-lo, a senti-lo, a dar espaço a ele sem deixar que te controle. E crie práticas que te ajudem a permanecer claro. Pode ser escrever um diário, caminhar, trabalhar a respiração, ter uma conversa honesta ou qualquer coisa que crie uma pausa, que interrompa um padrão, que te traga de volta ao seu corpo, à sua respiração, à sua perspectiva. Porque o objetivo não é evitar a emoção. O objetivo é dominar seu processo emocional, parar de reprimir tudo, parar de explodir, parar de oscilar entre o entorpecimento e o esmagamento. Encontrar a força para permanecer em sua emoção sem se afogar nela. E quando você faz isso, quando a regulação emocional se torna um hábito, você toma melhores decisões, conduz melhores conversas, atrai mais paz, elimina conflitos desnecessários, constrói relacionamentos baseados na clareza, não no caos. Você começa a viver em alinhamento porque agora sua mente e suas emoções não estão mais lutando entre si. Elas estão integradas, fluem juntas, apoiam seu crescimento, não o interrompem. E a verdade é que a maioria dos seus reveses na vida não foi porque você não sabia o que fazer. Foi porque você não sabia gerenciar o que sentia. O arrependimento, o medo, a insegurança, a raiva, o pânico, a velha ferida que foi desencadeada e te fez se auto-sabotar. Quando você cura seus padrões emocionais, elimina metade da sua resistência. Quando fortalece sua regulação, dobra sua consistência. Porque agora você não é mais governado pelos seus piores momentos.
Você é guiado pelo seu eu mais claro. O quinto hábito fundamental que determina seu sucesso mais do que quase qualquer outro é o hábito de cumprir as promessas que você faz a si mesmo. Essa é a raiz da confiança pessoal, o fundamento da segurança, o sinal ao seu subconsciente de que sua palavra significa algo. E sem isso, todo o resto desmorona. Porque se você não confia em si mesmo, não importa quantas metas você escreva, não importa quantos livros você leia, não importa quão poderosa seja a sua visão. Se você se treinou para quebrar sua própria palavra, para abandonar seus próprios planos, para negociar toda vez que as coisas ficam difíceis, você nunca se sentirá poderoso. E aqui está a verdade que a maioria das pessoas nunca enfrenta. A maneira como você constrói confiança em si mesmo é a mesma maneira como constrói confiança com qualquer outra pessoa. Por meio de um acompanhamento repetido, por meio da ação, por meio da consistência. Não por meio de palavras, não por meio da motivação, não por meio de promessas grandiosas. Você diz que vai acordar cedo. Você faz isso? Você diz que vai se exercitar. Você aparece? Você diz que vai estar mais focado. Você cria a estrutura para tornar isso real? Você diz que quer mudar. Suas ações confirmam isso. Porque cada vez que você cumpre uma promessa que fez a si mesmo, você ganha força. Cada vez que você aparece, quando é difícil, quando é chato, quando é inconveniente, você prova a si mesmo que está se tornando alguém novo. Cada vez que você segue em frente, você prova à sua mente: sou alguém que faz o que diz. E cada vez que você não faz isso, cada vez que diz uma coisa e faz outra, você ensina a si mesmo que sua palavra não significa nada. Você ensina a si mesmo que a disciplina é opcional. Você ensina a si mesmo que sua visão é negociável. É por isso que tantas pessoas se sentem presas. Não é que elas não saibam o que fazer, é que elas não confiam em si mesmas para fazê-lo. Elas fizeram promessas demais e quebraram muitas delas. E agora, mesmo quando se comprometem com algo, há uma voz no fundo de suas cabeças que diz: você não vai fazer isso. Mas essa voz não é permanente. Ela pode ser mudada, pode ser recablada. E a maneira de fazer isso não é fazendo promessas enormes e dramáticas. É fazendo pequenas e cumprindo-as. Não é necessário transformar tudo da noite para o dia. Trata-se de criar impulso. Você precisa escolher uma coisa, uma decisão, uma promessa. Algo real. Algo pequeno o suficiente para que você possa executá-lo sem questionar. E então você faz isso dia após dia. Aconteça o que acontecer. Pode ser escrever um diário por 5 minutos, ler 10 páginas, beber mais água ou alongar por 15 minutos. Qualquer coisa que prove ao seu subconsciente: eu cumpro minha palavra. Trata-se da mensagem que isso envia. Porque quando você começa a cumprir pequenas promessas, começa a reconstruir sua identidade. Você começa a mudar a imagem que tem de si mesmo, de alguém que desiste para alguém que segue adiante. E uma vez que essa mudança acontece, tudo o mais fica mais fácil. Porque agora você acredita em si mesmo. E quando essa crença é restabelecida, os hábitos persistem. Tua disciplina se aprofunda, sua confiança cresce. Não porque tudo é perfeito, mas porque você sabe que quando diz algo, isso significa algo. Você deve se tornar alguém cuja palavra é lei, não para os outros, mas para si mesmo. Alguém que não aceita mais esforços pela metade. Alguém que não vive mais com compromissos frouxos. Alguém que não deixa mais seu futuro ser ditado por seu humor. Não se trata de punição. Trata-se de poder. O tipo de poder que vem do alinhamento, de viver em integridade com seus valores, de saber que seus pensamentos, suas ações, sua direção, todos apontam na mesma direção. Porque quando você diz que fará algo e faz, sua mente se acalma. Você não desperdiça mais energia na culpa. Não desperdiça mais energia na negociação. Você é livre porque está em fluxo com sua própria liderança. E esse tipo de liderança interna se reflete em todos os lugares. Na maneira como você fala, na maneira como se apresenta. As pessoas sentem isso. Confiam nisso porque você confia nisso. Então pergunte a si mesmo: quais promessas você quebrou? Em que áreas você se decepcionou? Quais metas você escreveu repetidamente, mas nunca realizou? E o que aconteceria se isso mudasse?
Se a partir de agora sua palavra se tornasse inquebrável, se cada intenção se transformasse em ação, se cada intenção se tornasse realidade, se cada promessa se tornasse um padrão, que tipo de líder você se tornaria? Que tipo de impulso você criaria? Isso não é uma fantasia, é uma decisão. E começa agora. Não com uma mudança massiva, mas com uma promessa, um pequeno compromisso, executado com excelência, repetido até se tornar automático. Porque é assim que a confiança é construída. É assim que a transformação acontece. É assim que as vidas mudam. Tudo o que você deseja na vida se resume a uma única coisa: seus hábitos. Não é o que você diz que quer, não é o que você espera que aconteça.